pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Maria Clara e sejam bem-vindos para mais uma entrevista aqui no Projeto Neon. Bom, gente, na entrevista de hoje vamos entrevistar um atleta de rugby, o Vitor Guilherme, mais conhecido como Feijão. Então bora lá? Meu nome é Victor Guilherme, eu tenho 22 anos, sou atleta do São José Rugby, ex-atleta da Seleção Brasileira. E eu falar um pouco sobre mim, eu comecei a jogar rugby aos meus 13 anos, numa colônia de férias que tinha no Teatrão, ali na Vila. Comecei a jogar porque eu sempre gostei de esporte, antes disso eu já fiz vários outros esportes. E aí comecei por conta de um amigo que me influenciou a ir para lá, e porque tinha lanche, tinha viagem, né, coisa de criança assim mesmo. E aí acabei gostando e fiquei. Hoje eu moro aqui no Putim, eu sou atleta apenas do São José, não mais da Seleção Brasileira, e é isso. Você passou a sua infância e adolescência? Foi aqui mesmo? Então, minha infância e adolescência foi aqui mesmo em São José dos Campos, mas morei em alguns bairros diversos aqui de São José. Moro onde eu moro hoje faz 5 anos, mas morei aqui em São José em alguns lugares, Zona Leste, agora no Centro-Oeste. E como e quando conheceu o São José Rugby? E de onde veio o seu interesse por esse esporte? Então, eu conheci ele em 2011, quando eu tinha 13 anos. Eu morava em uma região afastada, no Bom Retiro, que não tinha quase nada para fazer. E aí um amigo meu participou de uma colônia de férias, que foi no Teatrão, que lá tinha um esporte diferente, que quem era um pouquinho mais grandinho levava vantagem. E aí, por conta desse meu amigo também, que eu era muito apegado a ele, ele me levou e aí eu acabei gostando. Na época, quando eu comecei, estava realmente colônia de férias, aí tinha vários brinquedos lá, tinha pula-pula, piscina, e aí acabei gostando. E depois, quando acabou essa colônia de férias, começou os treinos realmente. E na época eu tinha acabado de sair do atletismo e não era muito longe para mim poder ir, porque era lá na Zona Sul. E aí aqui na Vila era mais perto, eu acabei gostando, minha mãe também se interessou. No começo ela não gostava muito por conta das pancadas, mas ela se interessou, era mais pra gente ficar na rua mesmo. E acabei ficando, e tô até hoje, fazem 7 anos. Você viajou para muitos lugares para a casa do rugby. Qual foi o mais marcante? Então, eu conheci sim alguns países por aqui, mas o mais marcante para mim foi o que eu ganhei uma bolsa da Seleção Brasileira, que é para você ficar 6 meses na Nova Zelândia, e foi em 2018. Foi em 2018 ou 2017, se não me engano. Por aí. E aí eu fiquei 5 meses lá, e com certeza é o país que mais me marcou. O Brasil é a terra do futebol, entre outros esportes. Por que escolheu o rugby? E se não tivesse escolhido o rugby, qual esporte gostaria de praticar? Todo moleque joga futebol, sempre joguei futebol, às vezes brinca até hoje, não como antes, né? Mas brinca até hoje. E o rugby, assim, eu acho que de primeira impressão, assim, que eu sempre falo é que eu sempre fui de família humilde, né? E aí no segundo mês que eu comecei a treinar rugby, que eu comecei a jogar rugby, eles me chamaram para fazer uma viagem para fora do Brasil, que foi o Uruguai, minha primeira viagem. E aí eu falei, nossa, viajar pro Uruguai, jogo futebol há tanto tempo, eu nunca viajei assim, nem em São José, sair. E aí foi minha primeira viagem de avião, minha primeira viagem para fora do Brasil. Minha mãe ficou preocupadíssima, eu tinha 13 anos, aí viajei com uns amigos meus e foi uma experiência muito legal, muito legal. A gente ficou praticamente numa casa sozinho, só com o nosso treinador. A gente pedia lanche todo dia. E foi, acho que isso que me marcou, assim, porque
Aí no outro ano já me chamaram para fazer uma viagem para a França, e aí, assim, sucessivamente, eu fui para o Rio Grande do Sul, e aí eu peguei gosto, tive a primeira oportunidade de ter um salário aos 14 anos, e aí acho que foi isso que foi me deixando, assim, seguir pelo rugby, assim. Hoje meus melhores amigos são do rugby, porque aí a gente passa mais junto com eles do que com a própria família quando a gente está em campeonato, então acho que foi por isso mesmo que eu escolhi o rugby. Você começou com o rugby bem cedo. Como foi auxiliar, equilibrar o esporte com a escola? Então, eu sempre estudei, assim, escola pública, né? E, assim, a carga horária, assim, não era tão difícil, assim, conciliar. Mas sempre em período de competição, assim, quando tinha trabalho na escola, era mais difícil, né? Porque tinha os treinos, tinha os jogos. Mas, assim, não repeti nenhum ano, graças a Deus. Consegui terminar tudo certinho. Mas o que mais pegou no período escolar, né? O que mais pegou para mim foi agora no período quando eu estava estudando educação física, que daí a faculdade foi um pouquinho mais puxado, eu tinha muito mais coisa para fazer e eu tinha bastante compromisso também, quanto com a seleção, quanto com o São José. Praticamente não parava em casa, tinha ali 3 horas para ficar em casa para tentar fazer alguma coisa, ou descansar, ou fazer os trabalhos da faculdade. Esse período, sim, foi bem tenso. Foi um ano e meio, foi bem tenso. Não tinha tempo praticamente para nada, mas graças a Deus completei um ano. Infelizmente tive que parar por conta de alguns cortes, mas pretendo voltar e pretendo ter essa correria de novo, porque eu quero estudar e também quero jogar. Bom, o rugby tem proporcionado algumas experiências internacionais. Você fez um intercâmbio durante 6 meses na Nova Zelândia. Conte um pouco sobre a sua experiência. Então, na Nova Zelândia, como eu ganhei uma bolsa, né, da seleção, fui para Nova Zelândia em março, voltei em agosto. Assim, foi uma experiência muito boa. Lá eu tinha todo um plano, né? Não fui simplesmente jogado lá. Tinha todo um plano, eu tinha escola para ir, eu tinha treino para participar, quanto o treino do projeto deles lá, quanto o treino do clube. E escola, lá quem me acolheu foi uma família. Lá eles têm um programa lá que acolhem atletas lá lá como é o país do rugby, muita gente quer ir para lá, muita gente não tem condições de pagar uma casa ou um apartamento para ficar. Aí ficam na casa de pessoas neozelandesas lá, e aí você paga para essa pessoa uma quantidade bem mais barata, e lá a gente fica. E foram 6 meses maravilhosos. Conheci a neve, conheci um país completamente diferente de sul-americano, que eu já fui. Aprendi a falar inglês, né? Joguei um rugby de alto nível, fiz várias viagens, conheci animais diferentes, cultura completamente diferente da nossa, e conheci o frio, que lá é muito, muito frio. Essas experiências de viajar para países, conhecer outras culturas, só ajuda a gente a evoluir, né? Como na cabeça, como atleta, né? Me agregou bastante. Minha mãe sempre fala que eu sou outra pessoa depois que eu voltei da Nova Zelândia. E, assim, foi um país que me respeitou bastante. Lá foi um país que eu pensei que ia sofrer algum tipo de preconceito, porque lá não tem negro, assim, neozelandês não tem. Mas foi um país que me respeitou bastante, que me mostrou muita coisa, aprendi muita, muita coisa lá. E levo eles até hoje. Ganhei até um presentinho deles lá que eu guardo comigo até hoje. Quem são suas maiores inspirações no rugby? Assim,
dentro do rugby, assim, são poucos, né? Meu treinador, que é uma história de superação muito grande, assim, alguns atletas internacionais, mas, assim, inspiração mesmo, acho que só minha mãe mesmo que me incentivou pra caramba pra poder ir, pra poder jogar, tipo, o rugby é um esporte, assim, que, querendo ou não te dá boas condições financeiras, entendeu? Assim, a maioria dos atletas de rugby, assim, param por conta desse não retorno que a gente tem, até porque o rugby no Brasil não é um esporte profissional. Assim, tudo que você faz, praticamente, você tira do teu bolso. Então, acho que minha mãe mesmo, não tem outra que me incentivou bastante, que me inspirou, assim. Bom, como você se prepara para cada partida? Eu procuro dormir bastante. O jogo em si é bem desgastante, psicologicamente bem desgastante, principalmente quando é um clássico assim, que querendo ou não a torcida sempre fica perto, né? Os jogadores que a gente joga contra, a gente se conhece todo mundo, eles sabem onde cutucar a ferida. É lógico que a gente também usa, eu também uso essas malícias assim, mas descansar bastante, se concentrar bastante, porque é complicado. O São José, por ser um clube grande, tem muita pressão, o presidente fora gritando, é complicado. Brasil são poucos, assim, times de rugby, né? Sim. De alto nível tem poucos, mas tem bastante clube. Mas de alto nível, assim, que pode jogar um campeonato assim, de alto nível são poucos. Eu acho que acho que sul-americano, eu acho que o país que menos assim conhece o rugby, eu acho que é até o Brasil mesmo. Na Argentina é muito forte, eles são, sei lá, top 8 do mundo. O Chile tá lutando também para poder entrar aí no sistema, pelo menos da Copa do Mundo. O Uruguai joga a Copa do Mundo, então só o Brasil que ficou um pouquinho para trás mesmo. Uhum. A gente acaba não conhecendo muito. Aí quando vem um esporte novo, a gente procura saber, coisa assim, mas não é tão conhecido. Mas é um esporte bem pancadaria, vamos dizer assim. Que é um esporte que dá pra se machucar bem. Não. Um pouquinho. Mas depois acostuma, pega as técnicas e o jeito de jogar e não machuca mais não. A gente treina para não machucar, né? Além do São José Rugby, qual time você gostaria de jogar no exterior ou aqui no Brasil mesmo? Tem a seleção, né? Assim, aqui no Brasil, eu acho, assim, não posso dizer nunca, né? Mas eu acho que eu jogaria só pelo São José e pela seleção brasileira. Acho que por eu estar lá desde criança, eu acho que eu não conseguiria, assim, jogar por outro clube, não em alto nível, assim, jogar contra o São José. Quem sabe um time menor, assim, que não joga contra o São José. Acho que eu jogaria. Mas no exterior, assim, um time que eu queria jogar muito era o Benfica de Portugal, que tá abrindo porta para bastante brasileiro. Tem também o Barcelona da Espanha também, que é um clube maneiro também, que também já jogou vários brasileiros lá. Acho que na França também tem alguns clubes lá também bem legal. França, que eu fui há 6 meses atrás também, eu joguei para um clube lá também bem legal. Você tem o sonho de ser um jogador olímpico? Com certeza. Apesar de ser muito difícil assim a classificação para as Olimpíadas, eu sonho sim ser um jogador olímpico. Nas Olimpíadas aqui que teve aqui no Brasil, o Brasil classificou automaticamente. Assim, pelo menos, acho que todos os atletas olímpicos praticamente param, né, para viver as Olimpíadas. E eu convivi com quem jogou as Olimpíadas lá, eu treinei com eles e era uma tensão assim todo dia. O treinamento foi muito forte.
Mas também eles falaram que a experiência de estar lá na Vila Olímpica, de conviver com os melhores do mundo, foi muito boa, experiência muito legal, e eu acredito sim que um dia possa acontecer, quem sabe na próxima. E aí, o que você tem a dizer para todos, né, que têm vontade de virar um atleta do rugby ou de outros esportes que sempre não tem aquela positividade como você tem? Eu vou conseguir, eu consigo. O que você diria para essas pessoas? Assim, primeiro, acho que se dedicar ao máximo que você pode. Se dedicar ao máximo que você pode. Eu acredito que a gente pode pensar que, falar assim, meu treinador tá falando, nossa, não é assim, mas pode acreditar que se você, quando eu acreditei, foi a minha melhor época, que eu treinei bastante, que eu segui a alimentação direito, que eu fiz bastante jogos. Então acho que é você acreditar em si mesmo, acreditar no seu potencial. Se tem alguém melhor que você, procurar sempre ultrapassar essa pessoa, sempre disputar, sempre ter um sistema de disputa. Eu sempre acreditei nisso. Se tinha alguém melhor que eu tinha que ser mais rápido que ele, eu tinha que ser melhor em alguma coisa que ele. Foi nisso que eu fui evoluindo e crescendo dentro do esporte. Gente, então, acabamos de fazer a entrevista com o Victor. Ele é um jogador de rugby, então já vamos poder lá postar no Meon. Vai lá e curte, compartilha, assiste, prende um pouco. Então, a história dele nos motiva a querer crescer mais. Um menino que começou com uma parte de querer jogar. Ele quis jogar, ele conheceu e agora saiu pelo mundo já pra fora pra jogar rugby. Então, do jeito que ele conseguiu, você também pode conseguir. É só ter fé, acreditar que tudo vai dar certo, tá? Vai lá e assiste. Então lá, tchau, tchau.